Olá, tá chegando aí. Hoje um minutinho de atraso. Tô tentando me ajustar aqui. Edgar, aqui com Pop Fã entrevista dessa segunda-feira, dia 14 de setembro. Natália Moraes já está aí. Seja bem-vinda, nossa convidada. Flávia Medeiros, Fábio Penot, que está sempre aí conosco também. Obrigado pela presença, amigos. A gente vai para o sensacional, mas galera, lembrando, no final de semana nós chegamos aí a marca de mais de 3 mil seguidores. A gente agradece muito o apoio de todos vocês que estão aqui conosco nesse espaço humilde que é o Pop Fã, mas que vem trazendo cada vez mais conteúdo. Então a gente sempre se preocupa em trazer o que é de melhor para vocês em termos de notícia. Final de semana, como fiz uma live relâmpago ontem, a gente estava aí numa correria, coisas acontecendo. Em breve vocês vão saber do que se trata, mas então, ou seja, os trabalhos não param. A nossa promoção Avante Vingador está rolando, já tem lá o terceiro Stories para você participar. Lembrando que tem as regras, observem as regras para depois não realizar ação. E lembrando, galera, que a sua cidade está no momento aí de flexibilização das medidas do Covid. Por favor, usem a máscara, usem o álcool gel. Máscara é acima do nariz, não é assim, muito menos assim abaixo do queixo que se usa. Então, protejam-se, o vírus continua à solta e não vamos nem devemos bobear. Bom, dados os recados iniciais da paróquia, vamos então convidá-la para vir para cá. A Natália, de extrema simpatia e muito conhecimento sobre museologia. Ideia bacana. Vamos ver aqui se o Instagram já te liberou. Opa, agora sim. Agora sim. Na imagem, estão me ouvindo? Imagens, produção. Temos imagens da Natália. Temos som também. Todos bem, graças a Deus. Natália Moraes, seja muito bem-vinda, minha amiga. Nessa noite de segunda-feira, 11 de setembro, estamos aqui para mais um momento do Pop Fã Entrevista. Eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos acompanhando também, por gentileza. Oi, pessoal, eu sou a Natália, eu sou aqui de Porto Alegre. Faço curso Museologia pela URGS. Já sou formada em História há bons anos, né? Não sou mais tão jovem. E faço parte também do Não Alimenta. Opa, voltei? Travou? Deu uma travadinha aqui, não, tá o teu dando som pra mim sumiu. também. Já começou a fazer aquilo que eu havia te dito. Então, sim. Bom, infelizmente é uma situação que às vezes acontece. Eu creio que hoje deva ser a minha conexão que está ruim. Mas não tem problema, a gente vai trazer a Natália de volta. Espera aí. Chega mais novamente, Natália. Vamos lá, que eu tenho muitas dúvidas para tirar com você aqui hoje. Vamos lá, Instagram. Faça sua mágica e traga a Natália de volta. Chega mais, Natália. Vamos embora. Alô, Instagram. Alô, Instagram. O convite já está aí para ti, Natália. Deixa eu fazer o seguinte. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar. Opa. Espera aí, Natália. Isso. Chega para cá você aí pelo seu pedido. Vamos dar uma olhada agora se está tudo aí ok. O Instagram, de vez em quando, me prega essas peças. Agora está ok? Show. Beleza. Vou só torcer de figas cruzadas para que o áudio não fuja para mim. Natália, você estava no meio da sua apresentação e o vídeo travou. Vamos lá.
Vamos rebobinar um pouquinho a fita. Eu disse que eu sou formada em História, dei aula por Uhum, alguns anos para o ensino fundamental, uhum, agora curso uhum, Museologia, estou no terceiro semestre, e faço parte uhum, também de um Instagram que se chama Não Alimente Zumbis. Basicamente é do meu uhum. esposo, ele posta sobre filmes e séries, e eu sou a que dá uma ajeitadinha nos textos, às vezes Tá posta alguma certo. coisa. Ele queria que eu fosse Tá certo. a cara do perfil lá, mas sou um bocadinho envergonhada. Não, mas tá certo, é justo. Afinal de contas, um casal que se une pela paixão aí do entretenimento nerd geek deve permanecer unido pelo entretenimento nerd geek. Vamos conversar Foi ele sobre que me tudo isso, apresentou tudo Natália. isso. Sim. Então, tá mais do que bem acompanhando. Se ele te catequizou nele, nós confiamos. Natália, vamos pular já direto para a primeira pergunta aqui, que exatamente é um tema até que tem a ver com as suas formações. Por que exatamente das áreas de história e museologia? O que te atraiu nessas áreas para que você exatamente unisse ambos os conhecimentos? Ah, quando eu ingressei na faculdade, assim, era muito o que tinha para fazer, né? Ou se fazia pedagogia, onde eu morei, assim, cresci, Uhum, ou se fazia alguma outra licenciatura. E eu optei por história, assim, sem saber onde eu estava entrando, e me uhum, apaixonei, me apaixonei mais ainda dando aula, porque a gente aprende muito mais uhum. na sala de aula do que na própria faculdade, que vou contar que ficava mais fora da sala de aula da faculdade do que dentro, né, naquele período, ia lá pro barzinho, tomava um lanchinho, o marido não pode saber disso. E daí, amei, dei 4 anos de aula para os pequenos, assim, gostava muito, e acabei tendo que me mudar, e agora estou fazendo a museologia, que é um mundo muito novo para mim, porque antes eu nem entrava dentro de museu, era uma Uhum, distância, assim, que muitas pessoas ainda têm, né, uhum, geralmente são prédios históricos, grandes, pomposos, e as pessoas ainda não percebem que aquilo é um espaço que elas têm que ocupar, que é um espaço geralmente gratuito, né? São poucos os museus uhum. ainda que cobram ingresso, mas aqueles que cobram geralmente tem um dia na semana que é gratuito. E a gente agora está desbravando esse mundo que é totalmente novo e encantador, que é a museologia, né? Não só dentro de museu, mas em espaços culturais, em instituições de pesquisa. É maravilhoso. Ou seja, como você falou, né, a cultura e a história andam de mãos dadas porque uma não vive sem é composta da outra. Então, o que a gente precisa exatamente observar, até pelas palavras que você colocou, é que os museus devem ser cada vez mais visitados, porque ali estão exatamente trechos, passagens e principalmente recordações que compõem a nossa história como um povo, ou seja, como um Estado, como um país ou como humanidade em si, em geral. Então, isso é muito importante porque, como você mencionou, trabalhava com pequenos e realizava, vamos dizer ali, também a indução dessa nova geração aos campos da história. Aí agora eu falei, né, a gente teve ali o bate-papo de bastidores um pouquinho antes, eu aqui não estou para facilitar a vida de ninguém. Então eu preciso perguntar, você como profissional voltado à área de história, qual o seu período favorito da história como um todo? Olha, pessoal, quando Não, teu áudio já perguntam foi embora isso, para mim. oi, oi, quer dizer, eu tô. Teu áudio não, é o meu áudio, teu áudio para mim sumiu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou remover você. Espera eu te chamar de novo para a gente ver. Infelizmente eu não sei por que a minha conexão está ruim hoje. Alô, empresa de internet, a fatura está em dia. Deixa um abraço aqui para Renan Costa que passou, Rafa Noga também, grande amigão. Todos vocês que estão nos acompanhando aí, obrigado, galera, pela presença. Estamos recebendo aqui a nossa ilustre amiga Natália Moraes hoje,
para falarmos sobre história, cultura e nerdices. Instagram, noite de segunda-feira não é momento para você resolver ter a sua personalidade trazida à tona. Então, deixa a Natália vir no seu lugar, por favor. Não pregue peças. O povo já está cansado de ver o Edgar e essas madeixas enormes que ocupam a minha cabeça, que não param de crescer. O Instagram realmente está muito, muito lento. Pode ser a minha conexão. Infelizmente, eu não sei qual é a peça de hoje. Bom, deixa eu... Vamos lá. Vamos lá, Natália. Pode ser a minha conexão também, nunca saberemos. Um dia saberemos, esse dia não é hoje. Mas então, Natália, a pergunta para ti era: qual o momento da história da humanidade que mais te atrai e por que, jovem? Então, geralmente historiadores, no geral, assim, quem gosta de história, eu acompanho essas podcasts e tal, sempre são as grandes guerras, né? Mas eu prefiro muito o Egito antigo, a história antiga, a história medieval, que para mim eram as matérias preferidas que eu dava para as crianças, né? Para os alunos crianças, eram maiores que eu, mas era muito mais divertido trabalhar. Então eu fazia cara a cara dos deuses egípcios para eles, fazia o bafo, aquele famoso, né? Aquelas cartinhas para eles jogar, tudo com os personagens. Então é o meu período preferido, porque era o período que eles gostavam mais, né? Que sexto ano, assim, eles ainda não estão naquela fase rebelde da adolescência. Então eles interagiam mais com olha, não é fácil. É cada coisa que a gente presencia. E daí é o meu período preferido, assim. História antiga, história medieval. Bom, é até curioso você mencionar isso, porque a sociedade egípcia era uma das mais evoluídas até em tempos bem primórdios da história da humanidade. Existiam técnicas ali que foram trazidas da antiguidade até o nosso presente momento. Eu estou enrolando... Usava muito meme dos ETs construindo as pirâmides para, né, fazer aquele rebuliço de conversa com eles. Eu era meio doida dando aula, assim, não era um exemplo de professora com decoro. Assim. Não, mas está certo e é justo. Bom, aí você exatamente mencionou, estava enrolando, brincando aqui, mas na verdade até para te perguntar exatamente o seguinte: você mencionou a mitologia não, minto, o período da história egípcia, e aí exatamente, eu preciso perguntar, na mitologia egípcia, já que você, como historiadora formada... Não faz isso, porque a minha memória é péssima. É tranquilo e simples. Qual o seu Deus que você mais lembra da mitologia egípcia, exatamente quando menciona esse período, João? Meu Deus, gente, universitários, me ajudem. Fugiu todos da minha mente. Marido, cadê você que não vem aqui me socorrer, pelo amor de Jesus? Vai vir, até o final. Beleza, tá valendo. Até o final a gente deixa. Bom, eu estou te perguntando exatamente isso porque temos uma tirada também dentro disso, porque a história, até também no presente momento, dentro dos videogames, ganhou exatamente um contexto muito maior através da série Assassin's Creed. E exatamente temos um Já vi muito meu marido jogar. Pois é, então temos um game da franquia de Assassin's Creed situado no Egito Antigo. Aí é uma pergunta simples para a gente desenvolver o assunto.
mas dentro do que você ouviu jogar, você, como historiadora, museóloga, observou assim uma fidelidade na retratação do período, da sociedade? O que, que você pode comentar Esse mais em ou menos? específico ele não jogou ainda para eu ver, né? Eu vi os outros, assim, mas muito por cima. Mas o período, geralmente esse período antigo da história do Egito, ele traz muito Uhum, erro no cinema, ele traz muito erro em séries, principalmente. uhum. Não posso nem dizer que antigamente, porque, né? Teve esses tempos, teve um filme Deuses Egípcios, Deuses não sei o que, com o ator Chadwick Boseman, Gerard faz Butler, o toda Batman, não uma era? galera. É, Pois é, foi, ricos, branquíssimos, mais brancos que eu, em pleno Egito, não rola, não cola. E é muito interessante porque eu fazia quando eu dava aula, eu fazia uma triagem com os alunos, né? Aonde que fica o uhum, Egito? Aonde fica o Egito? uhum. Eles achavam que era, assim, um lugar separado, mítico, assim, não sei, entre as nuvens, porque ninguém respondia que fica na África, né? O Egito fica na África, então não tem como tu me dá aquelas feições europeias dos atores, né? Então, até acho que a Record, Band, que fez também uma novela, não foi? Algo assim. Aí novela já é um território Pois que eu é, não eu também não domino. vi, eu vi boatos e vi o Ai, burburinho que rolou nesse período. Então, são coisas históricas, né, que infelizmente ainda o cinema não está vindo conforme realmente é historicamente comprovado e tal. E falando em Egito Antigo, vai ter também uma série agora, né, que é baseada nos uhum, livros do mesmo autor de Percy Jackson, na Disney uhum. Plus, que vai retratar também o Egito, toda essa mitologia. Como vai ser, o que vão trazer, eu já não sei porque eu não li os livros. Bom, aí você tocou exatamente num tema interessante. Vamos já começar a entrar devagarinho nas nerdices desse papo que vão se desdobrando. Aladim seria um Egito antigo ou um Egito futuro apocalíptico por conta do tapete voador? Mas Egito é Oriente, não é? Não, não estamos no mesmo, não Tá estamos no vendo? mesmo período ali. Tá vendo? Não, é complicado, não é uma coisa. E tu vai, quando tu vai vendo esses filmes e séries, às vezes tu vai espalhando uma ideia de um povo, de uma comunidade, de uma região errada, se misturando com outra que é totalmente diferente, né? Eu sim, particularmente, me dói o coração. Pois é, então. Aí a pergunta seguinte é exatamente isso. A gente brinca, 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 mas também você, como historiadora, com esse olhar exatamente um pouco mais apurado sobre os fatos que tanto você estudou na faculdade, qual é a tua principal preocupação quando existem filmes, produções que tentam, vamos dizer assim, recontar certos períodos da história em que, por exemplo, você estudou na faculdade, o cavalo branco de Napoleão era um cavalo branco, e no cinema ele é apresentado como um corcel negro. E aí, Natália, exatamente, a indústria do entretenimento também pode ser prejudicial quando o tema é história? Pois é, daí a gente entra na questão da liberdade artística do próprio Uhum, criador, né? E daí uhum, até em que limite ele está em trabalhar certos temas. Daí depende. Por mim, se é uma história que está querendo retratar fatos reais, ela tem que ser o mais uhum, fidedigno possível. Então, se está uhum, fazendo um filme sobre o Egito Antigo, ou até mesmo o Egito atualmente, tu tem que colocar personagens que, né, fazem coerência com aquilo, tu tem que colocar os objetos cênicos, eles têm que bater. É claro que pessoas que vão assistir normalmente não vão dar muita bola para alguns aspectos, né? Mas é uhum. aí que, sabe, é aí que entra as coisas, é muito o que a gente também fala na museologia. O que é lembrado dentro de um museu?
né? Por que que tem certas peças e não tem outras? Por que que museus Uhum. na Europa ainda têm peças da colonização que estão lá e não estão no seu lugar de origem? Então, são Uhum. coisas que tu tem que refletir. Eu acredito que a cultura a pop, o cinema, as séries no geral, elas podem nos ajudar com isso, né? Eu não faço filme, não faço série, então eu torço, sim, que cada vez mais tenha essa semelhança e torcer. Bom, aí você exatamente tocou num ponto interessante. Você saiu pela tangente na pergunta, não respondeu nem que sim, nem que não. Tudo bem, a gente vai Não, eu considerar em acredito que cima. sim. Se tu tá trabalhando temas históricos, tu tem que fazer conforme realmente foi. E tem, né, historiadores, pesquisadores em várias áreas que tu pode confirmar, que tu pode ir atrás. Não são coisas difíceis, né, para uma produção que gasta milhões, fazer uma simples pesquisa. Exatamente, exatamente. E aí você exatamente mencionou um ponto muito interessante que era já praticamente que a próxima pergunta, o papel do museólogo, na verdade, é muito mais importante do que muitas pessoas imaginam, porque o museólogo funciona, tem papel, na verdade, funciona não, mas tem o papel de ser mais ou menos o curador do que é mostrado em exposições, quais materiais são Também, trazidos exatamente ali perante o público, como você mesma descreveu, né? A importância de um determinado objeto estar numa área, não em outra. Funciona este momento do papel do museólogo, no teu ponto de vista. é como eu te falei antes, né, quando a gente estava conversando, é Uhum. uma profissão muito nova. Poucas pessoas conhecem. E poucas universidades têm um curso para oferecer. Então, o museólogo, ele é um gestor, ele vai poder gerir Uhum. aquele museu ou aquele espaço cultural. E o Uhum. museu, ele não é só um lugarzinho fechado, ele pode ser Uhum. a natureza, um parque, então, Sim. um prédio tombado. Então, são vários os objetos que o homem constrói que, de alguma maneira, tem um significado. E dentro do museu, o museólogo ele vai estar lá trabalhando em salvaguardar aqueles bens, né, em deixar eles num estado. Um exemplo, acho que a camiseta do Pelé, no Museu do Futebol, ele fica, acho que um período 6 meses exposto e outros 6 meses Uhum. guardadinhos, por causa daquele Uhum. tecido. Ele precisa ficar no escurinho, bonitinho, Uhum. fechadinho, e não o tempo todo para o pessoal olhar porque o tecido, senão ele vai se desgastar. Então, a gente tem esse trabalho de preservação dos objetos, mas o principal papel do museólogo é fazer com que esses itens, ou esse prédio tombado, o patrimônio no geral, ele converse com a comunidade, converse com a pessoa que vai lá visitar. Não adianta nada a gente Uhum. guardar tudo assim em caixinha, bonitinho dentro do museu, é tudo meu, ninguém vai tocar e ninguém vê, porque os objetos precisam ser vistos e, num contexto, né, contar uma história, basicamente. E Uhum. daí é aí que eu digo, né, a gente tem que pensar nessa história. Quem é que eu estou contando? Eu estou contando a história de quem? Para quem? Por que eu Uhum. estou deixando pessoas de lado? Então, é um trabalho social que o museu faz. E assim, eu sou suspeita, bem apaixonada, porque é um mundo muito grande, né? Bom, é bacana e interessante você ouvir falar de tudo isso, porque é exatamente para que as pessoas aprendam a cada vez mais valorizar a nossa cultura, né, como a gente falou, como um todo, as peças, a história que é contada, como a história é contada. Eu tenho uma próxima pergunta aqui, mas antes eu vou fazer um parêntese. Você vai entender mais ou menos o porquê eu vou perguntar isso. Mas, Natália, existe um ditado que diz, principalmente em filmes de guerra, a gente costuma ver isso, que a história é contada pelo lado dos vencedores. Isto é correto? Geralmente isso é correto, né? Geralmente esse olhar eurocêntrico do conquistador. Então, o que a gente estuda geralmente é a história da Europa, a história, né? E muitas coisas são deixadas de lado.
por causa, né, que algumas histórias são elevadas e outras esquecidas ou apagadas de propósito para não causar certas coisas. Geralmente, né, a instituição, a nação, o governo, ela trabalha nesse sentido. E o museu ou o professor de história tem o papel, né, de abranger tudo isso que está no centro e principalmente o que está nas margens, né, do que foi esquecido, do que foi negligenciado. E sim, infelizmente ainda a gente vive nesse mundo, nesse país onde a gente vai estudar na prioridade a história dos europeus, dos colonizadores, e não daqueles que realmente erem o país, né, os trabalhadores, os indígenas, os negros. Bom, aí a próxima pergunta que estava já na fila seria: Natália seria uma arqueóloga como Indiana Jones ou seria uma bom, tem um pouquinho a ver. Seria uma museóloga arqueóloga como Indiana Jones ou seria uma pessoa mais acadêmica, só que receptaria... Ai, é uma dificuldade eu subir uma escada. É uma tristeza. Olha, não, eu sou mais da parte da escrita, parte da leitura, assim, aquela coisa mais formal. Infelizmente, assim, acho muito bacana. E é muito bonita essa coisa da arqueologia, né? Como o filme retrata, assim, essa coisa desbravadora e tal. Não é bem assim, né? Geralmente o arqueólogo tá lá, né, varrendo um ossinho, né, caquinhos de cerâmica. É um trabalho magnífico, que sem ele a gente não conheceria boa parte do que a gente conhece hoje, né? Em questões da cultura indígena, por exemplo. Então, E o arqueólogo também ele pode trabalhar, né, dentro do museu com as peças que estão ali. Bom, aí, infelizmente seria um desastre. Pois é, porque a próxima pergunta seria exatamente essa. Se você, como museólogo, tivesse um arqueólogo como Indiana Jones na sua equipe para obter os itens e as peças necessárias para exposições, ele duraria quanto tempo trabalhando contigo? Ele ia durar. Ele ia durar. Ai, querido! Adoro ele, adoro. Adoro aquele filme. Não. Eu ia ser uma boa coleguinha, uma boa parceira, aquela, né, que típico que usa um óculos, que segura uma bolsinha e vai lá junto. Bom, aí vamos começar a entrar na seara exatamente da indústria do entretenimento, das nerdices, mas ainda aqui pelo ponto do cinema com a museologia. A gente até conversou isso um pouquinho nos bastidores. Tem algumas obras cinematográficas que retratam um pouco sobre o universo exatamente, não vou dizer somente da museologia, da conservação da cultura, melhor assim dizendo, em um desses trabalhos, uma dessas produções, são caçadores de obras-primas. Temos aí George Clooney, Matt Damon, um John Goodman, que elenco, né? Toda uma equipe que exatamente vai à guerra em busca exatamente de obter obras, quadros que sejam preservados ali para futura exposição. Natália, isso seria uma situação viável dentro de um contexto, vamos dizer, de um combate exatamente na sua concepção, de existir ali aquele pelotão responsável por salvaguardar algumas dessas peças históricas? Com certeza. Com certeza. Porque... Eu vou pedir só para você esperar um instante que, o áudio foi embora de novo. Vamos fazer o seguinte para combinar, para não haver atraso. Eu fecho, você já pede, porque senão eu mando para você e vai conflitar, beleza? Tá. Então eu vou fechar aqui e você retorna. Então vamos lá, galera. Tá um bate-papo bacana com a Natália. A gente está falando aí sobre museologia e nerdices. Tem mais algumas questões aí que a gente vai abordar aqui em conjunto.
mas fiquem ligados porque daqui a pouco vai rolar nerdice geral também, mas é importante a gente falar exatamente da cultura e da preservação histórica, né? Tudo que se reflete aí na preservação de peças históricas, também no contexto cultural. Então chega mais, Natália. Vamos lá, Instagram. Hoje está difícil, hein? Hoje está difícil. Hoje você está pedindo para eu não mais ser seu inscrito. Vamos lá, Insta. Vamos lá. Salve, Rodrigues Leiter. Obrigado pela presença aí, amigão. Beijo aqui para Sila Silva também, que esteve aí. Obrigado pela presença. Opa, peraí. Vamos lá, Natália. Chega mais de novo. Vamos lá, só estou aguardando você retornar. Voltei. Agora só estamos esperando ele liberar a sua câmera, para a gente poder te ver. Não tá? Não, aqui para mim ainda continua carregando. Ah, tá. Carregando. Eternamente. Carregando. Estamos aí numa dúvida com a Natália Stisson. Vamos lá, Instagram. Para mim aqui tá normal, mas daí eu não sei. Para mim, eu não, infelizmente, eu não te vejo. Eu não sei se quem está conosco Às aqui vezes se consegue acontece ver isso. um dos nós. Não era para estar assim, Tô nos Natália. vendo, pessoal? Eu vou fechar aqui um momento e deixa eu te enviar o convite, tá? Tá. Fechando aqui. Tá. Tentar mais uma vez. Ô, Instagram, não seja o vilão dessa noite de segunda-feira. Segunda-feira não é momento que sofre muito com o início da semana. Agora Voltei? foi. Voltei? Voltou. Agora tá tudo certo. Bom, aí a gente falou exatamente sobre caçadores de obras-primas. Natália, você acha que funcionaria esse tipo de operação, vamos dizer, de resgate de obras-primas e culturais dentro de um contexto... Aqueles homens, eles conseguem resgatar qualquer coisa, né? Esta é a minha opinião profissional. Não tem... O que Brad Pitt quiser resgatar... Não é o Brad Pitt que faz, né? O George Clooney. Se ele quiser resgatar, ele vai conseguir. Mas, enfim, falando assim, na parte real e situação verídica, assim, né? Os museus, eles têm geralmente pontos, se por acaso, né? Aconteceu alguma coisa com o prédio, tu tem fitinhas e tem acessos aos materiais que são mais importantes para tu resgatar. Então, geralmente, o museólogo e quem trabalha, ele sabe se alguma coisa acontecer, um sinistro, né? Tu tem que recuperar pelo menos alguns itens específicos, é claro, né? Preservando a vida primeiro, mas a gente tem sempre esse método, né? Então é sempre uma coisa muito bem gerenciada. Quando tem um museólogo, alguém também. Pois é, mencionou bem, porque exatamente seria a próxima pergunta também. E aí temos um outro filme, também tratando aí, só que agora de roubo de obras de arte, que é Thomas Crown, com o Pierce Brosnan. E o Pierce Brosnan merece ver. Fica aqui já desde... Vou botar na lista, vou botar na lista. A dica. Depois eu mando para ti. Realmente, o papel do Pierce Brosnan é de um ladrão charmoso, obviamente ali ainda no tempo áureo de James Bond, mas gostaria exatamente de perguntar a ti, porque o papel dele como ladrão também é entender sobre artes. Então ele sabe qual obra é a verdadeira e qual obra é a cópia. Natália, a pergunta... Vou te contar um segredo. Vou te contar um segredo sobre isso. Não citar nomes se você souber. Mas
existem obras em museus mundo afora, não digo aqui nem apenas Brasil, mas que nós contemplamos uma obra, vamos dizer, em cópia, que nos é passada a público como original? Não é ético fazer isso. Geralmente tu tem que colocar Eu não estou na ouvindo nada. etiquetinha. Oi, oi? Oi, não? Não estou ouvindo, não estou ouvindo nada. O Instagram hoje. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse primeiro momento, fecho, salvo a live e a gente começa uma outra. Tá certo? Sim, senhora. Pode ser? Sim. Pode ser? Tá? Então a gente fica combinado assim. Eu peço desculpas a vocês. Deixa eu te remover aqui com a sua licença. Opa, vamos lá. Então, amigos, eu vou pedir desculpas a vocês por conta desses problemas técnicos. A gente vai encerrar esse primeiro momento, mas já vamos voltar com a Natália. Só o tempo de salvarmos esse primeiro diálogo e reiniciarmos o segundo. No máximo, uns 5 minutinhos para o Instagram processar e salvar o vídeo. Tá certo? Mas vocês, por favor, retornem, porque ainda temos muitas dúvidas a sanarmos aqui com a Natália. A Flávia Medeiros deixou uma pergunta. Então, traz essa pergunta para o segundo momento, Flávia, por favor. Então, eu vou fechar aqui, mas a gente já está retornando. Até já, meus amigos.